Você está nas mãos de quem de verdade? Teu espírito, tua fé. Está nas mãos de quem? Você realmente pode dizer hoje que você tem crescido nisso e que você, independente do momento que você está vivendo, você não aceita ficar nas mãos. Sua mente, seu coração, seu interior, sua fé, seu espírito. Não, não. Eu não aceito ficar refém dessa situação. Eu não aceito me colocar nas mãos dessa situação. Eu tenho que estar nas mãos de Deus. Então, quando eu estou vendo que algo está querendo me puxar, está querendo me dominar, está querendo me controlar, o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus com mais força. Com a mão no coração, vamos iniciar orando. Deus, já estamos orando, Senhor, desde às 7 horas da manhã de quarta-feira. E agora nós estamos caminhando na reta final desse propósito tão grande, tão forte, que tem o poder de mudar. E está mudando. Eu sei que está mudando, Pai. Coisas estão sendo mudadas, transformadas na nossa vida. Senhor, eu quero pedir que o Senhor consagre essa reunião. Consagre esse culto. Eu sempre digo que é uma fé que nos move e que, Senhor, leva essa pessoa a atrair para a vida dela um favor, uma graça. Porque muitos aqui não dormiram. Muitos aqui, Senhor, literalmente, é nítido de perceber que para ela estar aqui acordada, tem um fogo aí dentro dela. Tem algo dentro dela. Há uma determinação maior. Então, que ela, Senhor, alcance esse resultado que ela veio buscar do Senhor, essa resposta, essa mudança, esse milagre, que ela alcance por intermédio dessa fé. Porque isso não é uma fé natural. Ficar direto, ou muitos que decidiram acordar agora, Senhor, nessa madrugada, para estar, meu Pai, nessa reunião das 5 horas da manhã, eu sei que isso é uma determinação. Isso é uma fé. Isso, meu Deus, não são todos que têm realmente essa disposição. E eu quero pedir ao Senhor aqui, que o Senhor recompense, retribua, abençoe, favoreça e dê a cada um o fim que esperam, em nome de Jesus. Eu te amo, Senhor. E vou sair daqui, meu Deus, na certeza que o Senhor vai fazer algo grande, poderoso, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Olha o que o favor de Deus, olha o que a graça do Senhor
ela pode proporcionar na vida de uma pessoa. A gente já leu que o Senhor, quando criou o homem, ele já o criou e determinou que ele fosse abençoado. Mas esse justo, a Bíblia está dizendo, ele protege, o teu favor o protege. O teu favor, o favor do Senhor, ele vai proteger, ele vai guardar essa vida. Então, ela pode estar passando pelo momento mais caótico, difícil, desafiador da vida dela. Mas o favor dele vai proteger essa vida como um escudo. Então, para eu falar um pouco mais, antes de eu falar um pouco mais desse assunto, o que faz uma pessoa, no caso você, que está acordado uma hora dessa, o que faz você vir aqui? Uma fé. O que faz uma oração, um clamor, ele realmente ser respondido? A necessidade. Quando existe uma necessidade, vai haver por parte dessa pessoa uma determinação de clamar. Ela vai se aproximar mais de Deus. Por que muitas pessoas, a gente ouve muito, né, como a gente atende pessoas, a gente ouve pessoas dizer, eu não consigo parar com o cigarro, não consigo parar com o pecado, eu não consigo parar com uma determinada prática. E você não consegue porque o pecado não está te oprimindo. Não é verdade? Quando é que a pessoa quer se livrar do pecado? Quando o pecado está oprimindo a vida dela. É ou não é? Quando o pecado já está deixando ela tão mal que ela não está mais nem aguentando pecar. Eu não quero mais pecar. Eu quero me livrar desse mal. Por quê? Porque agora a pessoa adquiriu uma consciência, a ficha caiu, a chave virou, e ela entendeu que ela precisa mudar. Então, você está vindo aqui, nessa madrugada, clamar. Qual é a certeza? O que te dá a certeza que você vai ser respondido? É claro que é uma fé viva. Mas o que existe aí dentro? Bispo, eu tenho as minhas necessidades. Há dentro de mim um querer, um porquê maior, algo que me move vir aqui buscar a Deus, porque a bispa já nos ensinou por diversas vezes que se a minha própria oração, a própria oração que eu estou fazendo todos os dias, ela não está tendo impacto sobre a minha vida, ela não vai ter impacto no mundo espiritual. Ela não vai mexer, ela não vai mover os céus, ela não vai mexer com Deus. A minha oração, ela não está passando nem do teto, ela não está nem movendo a minha própria vida, ela não está mexendo comigo. Porque tem muita gente que diz que está orando. Quantas pessoas estão orando nessa madrugada? Quantas pessoas passaram por aqui nesse período que nós estamos aqui? Várias pessoas.
Várias. Quantas pessoas acessaram a transmissão? Não sei dizer, mas eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas acessaram. Mas enquanto não houver lá dentro dessas pessoas um querer maior, não é só falar eu quero, né? Como ainda ontem eu falava do paralítico. Ele queria ser curado, ele queria sair daquela situação, ele queria. Ele chegou com um foco naquele tanque, o foco dele era o foco da cura, ele queria a cura, era, mas ele foi perdendo aquele foco. Então, diga comigo, a necessidade me faz buscar a Deus. Diga comigo, de uma maneira que eu não estava buscando. Então, às vezes você tem buscado a Deus, eu estou buscando, mas quando realmente você diz assim, ó, cansei, sabe, eu não quero mais esse problema. Eu não quero, sabe por quê? Porque esse problema está me oprimindo. Esse problema está tirando a minha paz. Esse problema não me deixa mais em paz. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Eu não quero mais esse problema. Eu não quero mais conviver com esse problema. Vamos pegar o exemplo. Tanto que a minha palavra foi algo que o Senhor falou comigo no domingo. E a pregação de domingo, falando da chave, da porta e da coluna, foi muito forte. Porque o Senhor, Ele tem as chaves, que representa a autoridade que Ele quer nos dar. Ele garante na sua palavra, diga comigo, que há uma porta grande e eficaz. Diga, ampla e promissora. Ela está de que jeito? Fechada ou aberta? Elas estão abertas. A porta já está aberta. Diga comigo, no mundo espiritual, as portas já estão abertas. Diga, as portas que eu preciso que sejam abertas, já estão abertas. As portas já estão abertas. Mas enquanto a porta do entendimento na minha vida não abrir, a porta que representa a minha necessidade, ela não vai abrir. Então o Pedro, por muito tempo, ele foi um homem almático, dominado por sentimentos, dominado por mentiras, por emoções. Ele tinha uma cabeça natural. Ele tinha uma mentalidade natural. Ele tinha uma visão natural, humana. Tanto que um dos conselhos que ele dá para Jesus é que ele não tinha que morrer, e ali o Senhor falou para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Depois ele garante que morreria com o Senhor e por fim, você sabe que no mesmo dia ele nega o Senhor 3 vezes. E aquele dia que ele toma aquele choque de realidade e que ele descobre que ele não era o cara que ele achava que ele era, que ele não estava preparado da maneira que ele achava que ele estava preparado. E ali ele passa por um processo de restauração, de conversão, de um verdadeiro encontro com Deus. Depois ele é batizado no Espírito Santo. Então, diga comigo, Pedro nasceu de novo. Pedro nasceu de novo, Pedro mudou de tal maneira que ele se tornou um homem irreconhecível.
Um homem tão assim transformado, irreconhecível. Ainda pegando um gancho do que foi dito na palavra do encerramento dos 52 dias. Ele literalmente se tornou um recipiente da glória de Deus. Agora ele passava a carregar na vida dele a glória de Deus. E uma das provas de que esse homem mudou é a passagem de Atos 12, que diz assim no 5, Pedro então ficou deitado, ou melhor, ficou detido na prisão. Lembra que o Herodes, ele queria matar aqueles que davam a ele ibope, notoriedade, popularidade. Então, já um determinado discípulo, se não me falha a memória, Tiago, já tinha sido preso, já tinha passado pelas mãos dele. Ele falou, já sei, vou botar Pedro também na prisão, vou liberar uma sentença para ele de morte, e isso aqui vai aumentar minha popularidade, porque o foco do Herodes não era agradar a Deus. O centro de tudo na vida de Herodes era ele. Quando ele bota o Pedro na prisão, a gente conhece a história. Mas não é porque a gente conhece a história do Pedro que na prática, no dia a dia, as atitudes que este homem ele teve naquela ocasião, elas realmente estão fazendo parte. Eu vou dizer por mim, eu preciso crescer ainda mais para chegar nesse nível. Porque imagina o Pedro, detido na prisão, ele estava preso com uma escolta de 16 soldados. Para ele poder sair de onde ele estava preso, de dentro daquela cela, primeiro ele estava algemado. Segundo, que tinha 2 soldados com ele dentro da cela. Terceiro, que tinha a primeira porta da prisão para se abrir, a segunda e depois a maior de todas, que dava a ele a liberdade para sair para a rua. Você está conseguindo entender a história? O grau de dificuldade? De impossibilidade? Então, a sentença para ele era de morte. E ele estava dentro daquela cela algemado. Ele estava escoltado por 2 soldados. E cada lugar que tinha ali uma porta estava com soldados, que no total eram 16. Como que o Pedro ele iria escapar daquela situação? Como que ele ia sair dela ileso? A Bíblia diz aqui, no versículo 5, que mas a igreja orava. Diga comigo, mas a igreja orava. De novo, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, havia uma necessidade? Havia ou não havia? A igreja viu o tamanho do desafio? Viu? E o que a igreja decidiu fazer diante daquele grande desafio? Se unir e orar. Por que eles partiram para uma oração intensa?
Porque nada move mais a mão de Deus do que orar. E não é falar, eu estou orando. É quando a oração, aquele clamor, ele realmente é como que a pessoa estivesse em desespero. E aqui a igreja estava em desespero. A situação era desesperadora. Porque esse é o problema. As pessoas, elas vivem dizendo que estão orando. Aí elas falam assim, eu estou orando, mas nada está acontecendo. Mas é claro que não está. Não há uma necessidade. Aquilo não está movendo você. E quando já era de noite, na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, olha só. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, peraí. Tem uma parte aqui muito forte nesse versículo 6. Vamos repetir juntos? Pedro estava fazendo o quê? Não, gente. Como que dá para dormir sabendo que você, em poucas horas, vai morrer? A gente não está falando que ele ia ser transferido de uma prisão para uma outra prisão, ou de que ele ia passar por um julgamento para poder ser ali absolvido, ou talvez passar por um julgamento porque ele ia ficar tanto tempo condenado na cadeia. Não, a sentença já era de morte. Diga comigo, ninguém teria uma atitude dessa, agindo e vivendo de forma natural. De forma natural ninguém consegue dormir. De forma natural. O que é natural? Se desesperar. O que é natural? É se afligir. O que seria natural, igreja? Ele não dormir. É ou não é? O natural é, não consigo dormir. Estou pensando, como é que vai ser esse assunto aqui? Como é que a minha vida vai acabar? Natural. O que é sobrenatural nessa história? Ele ter a atitude que ele estava tendo. Diga comigo, Pedro estava tendo uma atitude poderosa. De novo, Pedro estava tendo uma atitude poderosa. Quando a gente tem na vida uma atitude poderosa, o que a gente está atraindo? O que a gente está trazendo para a nossa vida? O sobrenatural. O que eu li para você lá de Salmo 5,12? Pois tu, Senhor, abençoas o justo. E de que maneira que ele vai abençoar esse justo? O teu favor o protege como um escudo. O que o Pedro tinha que qualquer outra pessoa naturalmente provaria que ela não tinha? Ele tinha favor. Ou seja, diga comigo, ele tinha a mente do Espírito. Por quê? Porque ele não era o mesmo Pedro. Se fosse aquele Pedro de antes, como é que ele ia ficar? O Pedro de antes, o Pedro que negou Jesus, o Pedro natural, emocional, almático, como é que ele reagiria? Deixa eu te fazer uma pergunta, você reagiria como Pedro reagiu aqui? Por isso que eu estou falando. Porque tem gente que por muito menos desequilibra.
Tem gente que ele olha para uma conta que ele tem que pagar. Tem gente que olha para um problema que ele está lidando com o filho. Tem gente que ele olha para uma situação que ele está enfrentando na saúde. Ele já perde a paz. Ele já pensa em bobagem. Ele já se entrega. O que é natural na vida de algumas pessoas? Desequilibrar? Desanimar? 52 dias acabou, não acabou? O que não era para ser natural, e na vida de muitas pessoas tem sido natural. Terminar um propósito e fazer o quê? Terminar um propósito e fazer o quê? E tirar férias de quem? De Deus. Isso é natural na sua vida? Bom, você está mostrando que isso não é natural. Isso não vai ser uma coisa normal. Não, acabar um propósito, eu tirar férias. Não. O que vai ser normal na minha vida é continuar plantando uma boa semente. É continuar fazendo o que me ajudou a fazer o propósito dos 52 dias. Ele estava dormindo. Para mostrar o quanto ele... Sabe quando uma pessoa, ela diz assim, eu estou dentro dessa cela, eu estou algemado com 2 algemas, eu estou com 2 soldados, tem uma escolta aqui de gente aqui, em torno no total de 16 soldados. Os caras me botaram no interior da cadeia, não tem como eu sair daqui, não tenho o que fazer, não tem como eu me mover, não há o que ser feito. Quando você sabe que você não tem mais o que fazer, você se entrega a esse ponto nas mãos de Deus e descansa? Ou você fica lá, pré-ocupado, e fica pensando, e fica ansioso, e fica preocupado, e meu Deus, e agora? E o que vai ser? E como vai ser? E fica lá, remoendo, gemendo, aflito, chorando, resmunga, e fala, e isso, e aquilo. E isso Pedro está mostrando para mim e para você que é inútil. O que resolveu o problema do Pedro? Chorar, lamentar, se desesperar, ficar ansioso ou descansar em Deus? O que vai resolver qualquer momento desafiador ou humanamente falando impossível de ser resolvido, revertido? O que realmente vai resolver? Ficar falando do problema, ficar comentando sobre o problema, falando para todo mundo do meu problema, e eu estou passando por um momento, e não, o que ele fez? Ele dormiu. Ele literalmente, ele se entregou nas mãos de Deus e ele confiou. Deus tem poder de me salvar, de me abençoar. Só que aí, olha que coisa incrível. 7, repentinamente. Diga comigo, de repente. Repentinamente. Que é o que eu acredito. Apareceu um anjo do Senhor, mas não apareceu do nada. Todo mundo quer que Deus dê ordem aos seus anjos em seu favor. Senhor, manda lá o teu favor. Senhor, manda lá a tua graça. Senhor, usa alguém. Senhor, envia teus anjos. Senhor, faz uma coisa que nunca aconteceu. Isso aqui nunca tinha acontecido da maneira que estava acontecendo. Na proporção da forma que estava acontecendo. Repentinamente, que é o que eu acredito nessa madrugada, em nome de Jesus, que de repente Deus mandou aparecer um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Diga comigo, brilhou na cela. Diga, uma luz brilhou na cela.
A cela ela pode representar muita coisa, ela pode representar uma dívida, a cela pode representar um problema de saúde. A cela é aquela pessoa que ela está dentro de uma cela, ela está presa, ela não tem como sair dela, ela está algemada, aquilo algemou ela, aquilo amarrou a vida dela, aquilo travou a vida dela sentimental não anda, não flui, ela se sente literalmente dentro de uma cela. Ela tem um problema na casa dela, na família dela, que é como que, e aí, o que eu faço? Como é que eu vou resolver esse problema? Vamos aprender com o Pedro, vamos ter as atitudes que o Pedro teve. Vamos atrair o mundo espiritual, o favor de Deus, o anjo do Senhor, tendo esse tipo de comportamento. Porque diga comigo, todo mundo quer poder. De novo, todo mundo quer poder. Se eu te perguntar, você quer o poder de Deus? Você quer ou não? Diga comigo, antes do poder, diga, vem a pressão. O que vem? Antes do poder vem o quê? E o que isso nos ensina? Que na pressão Deus vai experimentar, vai testar as pessoas para saber o que a bispa falou no 7º jejum na sexta-feira passada, que quando você compra uma laranja e você espreme, o que você tem que esperar sair dela? O suco de laranja. Tem que sair dela o que ela foi projetada, criada, gerada para sair. Então, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e eu estou vivendo um momento de pressão, é uma pressão violenta, o que tem que sair de nós? Uma atitude poderosa, uma atitude de fé, uma atitude equilibrada, uma atitude que expressa alguém que acredita, que confia verdadeiramente em Deus. Então diga comigo, é na pressão, diga que eu vou atrair o poder. Você quer ter poder? A pressão vai gerar o poder. Mas como que uma pressão na minha vida vai gerar poder no desequilíbrio? Como que vai gerar poder na minha vida, uma pressão, se eu estou com medo, estou aflito, estou preocupado, eu não paro de viver ansioso, eu estou me medicando toda hora? Não vai. Você quer poder? Quer poder? Então o que você precisa fazer? Você precisa dar uma resposta diferente no meio dessa pressão. Qual é a sua pressão? Que pressão? Em que momento da vida você está? Qual é o problema que está te pressionando? Qual é o momento? Qual é a situação? Que ela está tentando te forçar a parar, desanimar, reclamar, murmurar. E aí por aí vai os exemplos. Cada um está vivendo algo, cada um está passando por algo. Sempre tem alguma coisa querendo te deixar refém da situação. Refém. Que você fique na mão da situação. O Pedro estava nas mãos daquela situação. Fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, ele não estava nas mãos daquela situação. Fisicamente, o seu corpo estava nas mãos daquela situação, mas a sua fé, a sua mente não estava. Quem está entendendo isso? Espera aí. Você está nas mãos de quem de verdade? Teu espírito, tua fé. Está nas mãos de quem? Você realmente pode dizer hoje que você tem crescido nisso e que você, independente do momento que você está vivendo, você não aceita ficar nas mãos. Sua mente, seu coração, seu interior, sua fé, seu espírito. Não.
Eu não aceito ficar refém dessa situação. Eu não aceito me colocar nas mãos dessa situação. Eu tenho que estar nas mãos de Deus. Então, quando eu estou vendo que algo está querendo me puxar, está querendo me dominar, está querendo me controlar, o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus com mais força. Porque a certeza que eu tenho que as minhas orações serão respondidas é porque agora eu criei, eu provoquei uma necessidade. Não, agora não, eu quero mais de Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu preciso mais do Senhor. Então aqui, ó, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. O que o anjo teve que fazer com o Pedro? O anjo teve que acordar. Igual o pessoal do slide ali, ó, acordar eles. Entendeu? O anjo teve que ir lá, ó. Pedro, acorda. Acorda, rapaz. Por quê, bispo? Porque ele estava literalmente, ele estava dormindo mesmo. Ele estava entregue a um sono profundo. Depressa, levante-se, disse ele. Diga comigo, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu creio que algemas agora, em nome de Jesus, vão começar a cair. Por quê? Porque agora você está entendendo que você tem que fazer o que com a sua vida? Você tem que se jogar nele, confiar nele, acreditar nele. Não, eu estava preocupado, agora eu já entendi, eu não tenho que estar preocupado com essa situação. Eu não tenho que estar com a cabeça nela, pensando nela, falando dela. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. Ele deu comandos e ele foi acatando, mas ele ainda não estava em si. Para ele era uma visão. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Vamos juntos? Passaram a primeira e a segunda guarda. Ele não estava dentro de uma cela? A primeira coisa que aconteceu foi as algemas. As duas algemas caíram. Aquilo que estava tentando dominar, barrar, parar, impedir aquele homem de ter autonomia, aquele homem de ter vida, aquele homem de prosseguir sua missão, seu propósito de vida, aquilo começou a cair por terra, aquilo não durou, aquilo não resistiu. Porque muita coisa quer nos sufocar, muita coisa quer nos calar. Mas a partir do momento que você está cheio da verdade, você está cheio da palavra, não tem como essa situação suportar. Então passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de véu. Talvez, olha aqui para mim, talvez você já conseguiu vencer algo muito desafiador, que é ver as algemas caírem pelo chão. Mas talvez ainda você não passou pela primeira guarda. Mas aí a Bíblia diz que depois que ele passou pela primeira, ele passou pela segunda. Tem gente que recebeu uma sentença de morte e ainda está aflito, está desesperado e está perguntando por que as algemas não caíram, por que o anjo não apareceu, porque você não está tendo ainda uma atitude como a de Pedro, uma atitude poderosa. Porque foi mantendo essa atitude poderosa, foi tendo essa atitude poderosa que ele atraiu para a vida dele um resultado que uma coisa atrás da outra. Ou seja, cada problema, cada dificuldade, cada impedimento, cada situação que era impossível daquilo ser resolvido e vencido. Cai as algemas,
passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Diga comigo, e este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Então o que eu preciso voltar a fazer? Se as algemas caíram e eu ainda não consegui passar pela primeira guarda, o que eu preciso voltar a fazer? Diga comigo, ter atitudes poderosas. Mas eu já passei pela primeira guarda, eu não estou conseguindo passar pela segunda. Então volte a ter o quê? Atitudes poderosas. Bispo, eu já passei pelas duas, está faltando uma porta de ferro. Eu estou igual aquele gigante, o último dos refaíns. Está faltando o último dos refaíns para cair? Então volte a ter uma atitude poderosa, aquela que você teve, que te ajudou a chegar até aqui. Volte a atrair o poder de Deus para a tua vida. Passe, dê uma resposta diferente no meio dessa pressão. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Diga comigo, eu creio que nesta madrugada, diga, o Senhor vai me libertar. Diga, das mãos deste problema. Você sabia que era de madrugada que isso estava acontecendo? Você sabia que já estava para o dia amanhecer quando isso aqui estava acontecendo? Que hora que é agora? 5h46. Era por volta mais ou menos dessa hora que tudo isso estava acontecendo. Era por volta mais ou menos dessa hora, tanto que eu não estou com a restante da passagem, mas se você vê aqui, nessa passagem, a Bíblia vai falar do dia amanhecendo. Tanto que eu quero pegar um gancho daquela passagem de Paulo e Silas, que também no domingo, na mensagem de domingo, ela veio, Atos 16, 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Gente, vamos lembrar de um detalhe aqui. Quando Paulo e Silas foram para a prisão, como é que eles estavam? Eles estavam perfeitos ou eles estavam feridos? Eles estavam machucados, as feridas estavam abertas, provavelmente sangrando. Provavelmente eles estavam ali gemendo de dor. Tava ou não tava? Mas peguei uma tradução de uma Bíblia americana chamada Voz, e lá está escrito assim, que Paulo e Silas, eles eram para estar gemendo de dor. E ao invés de ficarem gemendo e gemendo de dor, está escrito assim, eles escolheram, diga comigo, orar e cantar a Deus. Quando você está passando por um momento muito difícil na tua vida, o que você escolhe fazer? Reclamar? Murmurar? Olha o que me fizeram e ainda foi uma situação injusta. Olha a injustiça. Olha o mal que me fizeram. Olha pelo que eu estou passando. Ou no momento difícil você tem também uma atitude como eles tiveram, uma atitude poderosa. Quem é que caiu naquela prisão e teve a atitude que Paulo e Silas tiveram? Quem é que viveu o que eles estavam vivendo naquele momento e saiu deles oração, saiu deles adoração, saiu deles uma atitude poderosa? Mas aí está explicado por que a Bíblia diz no 26, diga comigo, de repente, e eu declaro em nome de Jesus esse de repente na sua vida, na nossa vida. E diga comigo de novo, de repente, houve um terremoto,
tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Deus vai abalar alguma coisa aí para te abençoar. Deus vai abalar, ele vai abalar alguma coisa, ele vai ter que mexer com alguma coisa aí para poder favorecer você. Diga comigo, e imediatamente todas as portas se abriram. Qual foi a palavra de domingo que o Senhor garantiu? Que é uma porta grande e eficaz que se me abriu. Deus está dizendo de novo, todas as portas se abriram. De novo, todas as portas se abriram. Todas, vamos juntos, todas as portas se abriram. De novo, todas as portas se abriram. Diga, eu declaro nesta madrugada que todas as portas vão se abrir na minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu declaro que um terremoto, diga, vai acontecer, diga, vai abalar, diga, vai estremecer, diga, vai chacoalhar, diga, e imediatamente, diga, tudo que estava fechado na minha vida, diga, tudo que estava travado na minha vida, diga, vai se abrir. Diga, tudo vai se abrir. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Você pode levantar suas mãos aos céus, ou você pode colocar a mão no coração, como você quiser. Você vai orar a Deus. Porque teve uma atitude poderosa, dormindo e descansando. Outros tiveram uma atitude poderosa, orando e adorando. Vamos falar com Deus agora. Fala com Deus agora. Porque essas atitudes que esses homens tiveram, moveu o mundo espiritual. Moveu o céu, estremeceu. Você tem noção que eles tiveram uma atitude que naquele momento as coisas não ficaram do mesmo jeito. Vamos, olha, eu quero te convidar nesse momento. Quem está comigo pela transmissão, que não pôde estar aqui na igreja agora, quem está aqui comigo na nave, eu quero que você faça uma oração. Olha, eu sei que essa palavra ela não veio por acaso. Deus quer que você faça uma oração, mas que vai te impactar, uma oração do tamanho de Deus, mas uma oração ousada, mais uma oração corajosa, mais uma oração que vai mover o céu em teu favor agora. Esqueça de tudo agora no nome de Jesus. Porque o Senhor ontem Ele garantiu que a glória dEle retornaria para o templo. Então, nós estamos debaixo dessa glória. Há uma glória que Deus Ele quer derramar sobre a nossa vida. Vamos, ora. Esqueça quem está do teu lado, quem está perto de você, fica à vontade. Eu quero que você clame a Deus nessa madrugada em nome de Jesus. Porque as atitudes que esses homens tiveram foi uma atitude tão forte, foi uma atitude tão determinada como que dois homens feridos, machucados, com hematomas, as feridas expostas, abertas, o cárcere estava escuro, estava aquele breu, só havia trevas ali. E mesmo em meio àquela escuridão, mesmo tendo tudo para gemer, mesmo tendo tudo para chorar, não está valendo a pena esse negócio de servir a Deus, não está valendo a pena esse negócio de buscar a Deus. Satanás achou que tinha derrotado Paulo e Silas, Satanás achou que tinha triunfado contra Paulo e Silas, e ali sai daqueles homens uma atitude de fé, uma atitude poderosa que atraiu o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural aconteceu.
aquelas portas foram abertas. As portas da prisão foram abertas. Talvez tem muita coisa na tua vida. Talvez essa dívida, talvez esse problema com o filho, talvez essa questão na saúde, talvez a venda de um determinado imóvel que você não conseguiu vender até hoje. Talvez uma herança que você tem para receber, um dinheiro que você tem para receber. Talvez algo hoje é algo impossível. Mas eu acredito que você tem capacidade, você tem condição de atrair o favor de Deus agora, de chamar a atenção de Deus, de clamar aos céus e falar: Deus, eu acredito nessa mudança, meu Pai. Eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito, meu Deus, que vai, meu Deus, um problema, um inimigo, uma dívida, uma enfermidade atrás da outra, um problema familiar, um problema sentimental, um problema na empresa, atrás do outro vai cair por terra em nome de Jesus. Isso vai cair por terra, Senhor. Isso vai cair por terra. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor nessa madrugada. O dia já está para amanhecer. Senhor, Paulo e Silas, Senhor, injustamente apanharam. Injustamente foram colocados dentro dessa prisão. Eles só foram expulsar o mal, o capeta que estava na vida, meu Deus, de uma jovem. Que ela era manipulada, ela era usada para ganhar, meu Deus, para dar lucro para determinados magistrados. E lá, ó meu Pai, Senhor, aquilo voltou contra eles. Aquilo, meu Pai, voltou, ó meu Pai, numa proporção de injustiça, de dor, meu Deus, violenta. Mas eles não perderam a fé. Eles não perderam a confiança, eles não perderam a esperança, eles tinham tudo, meu Pai, para poder murmurar, falar: ô Pai, é isso que a gente merece, por pregar teu nome, por levar a tua palavra. Não, eles não fizeram isso. Eles encontraram alegria no Senhor, eles encontraram alegria no meio daquela circunstância. A tua palavra fala que eles podiam gemer e gemer, e eles optaram em adorar a Deus, em louvar a Deus, em orar ao Senhor, meu Pai. E naquela madrugada, Senhor, aquela madrugada, perto da meia-noite, eles clamaram, eles oraram, e quando o dia estava amanhecendo, eles estavam saindo daquela prisão, eles estavam saindo, meu Pai, daquela situação. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu profetizo em nome de Jesus, você vai sair dessa situação. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu profetizo em nome de Jesus, essa situação ela vai cair por terra. Deus vai abalar com alguma coisa, Deus vai estremecer alguma coisa, vai ter barulho aí, vai acontecer um barulho muito forte, vai acontecer um barulho muito grande. Mas é o barulho da vitória, é o que vai fazer portas se abrirem. Portas vão se abrir, eu profetizo, portas vão se abrir. As portas que estavam fechadas vão se abrir. As portas que até hoje estavam fechadas, clientes que tinham desistido vão voltar. Negociações que tinham parado, meu Pai, vão retomar. Senhor, essa pessoa que não vinha ganhando dinheiro mais, ela vai voltar a ganhar. Essa pessoa que não tinha paz, a paz vai voltar. A saúde dela, que estava sendo debilitada, afetada, ela vai ser restabelecida e restaurada. Meu Deus, faz uma obra aqui, Senhor. Senhor, faz uma obra aqui nessa madrugada em nome de Jesus. Porque, meu Deus,
Como encontrar alegria em meio a tanta injustiça e tanta dor? Como encontrar? Mas aquela situação, Senhor, ela foi revertida em favor da vida deles. Aqueles que foram injustos com Paulo tiveram que pedir perdão, tiveram que pedir desculpas. Quem foi injusto com você vai ter que voltar e te pedir perdão, vai ter que te ressarcir. Esses vão ter que pedir perdão, eles vão ter que se retratar, porque Deus, Ele não vai deixar essa injustiça permanecer. Eu declaro em nome de Jesus, aquilo que humanamente falando é algo irreversível, é algo impossível, terminaria para a tua vida como uma derrota, como uma vergonha, como uma humilhação. Mas Deus está mostrando através dessas palavras, não vai terminar assim, não vai terminar assim. De repente, o terremoto aconteceu. De repente o anjo apareceu. O que você está precisando? O que você precisa que Deus faça agora? É um terremoto. Fala para Deus: Senhor, eu preciso de um grande terremoto. Você precisa que Deus mande um anjo. Fala para Deus: Senhor, envia um anjo agora. Envia um anjo agora. Estende a tua mão lá para onde você precisa e fala para Deus: Senhor, vai lá agora. Senhor, visita lá agora. Senhor, age lá agora. Toca naquele juiz, toca naquele promotor, toca naquele advogado agora, meu Pai. Toca naquela pessoa agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, meu Pai. Toca agora, Jesus. Mas eu declaro em nome de Jesus, meu filho, aumenta a som, tica esse fundo. Fala para Deus: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que isso vai mudar. Isso vai ser revertido em meu favor. Vamos, ora, ora, pode orar. Pode orar que Ele vai te ouvir. Pode orar que Ele vai te atender. Pode orar que Ele vai, clama, mas clama com a força da tua vida. Esqueça de tudo agora em nome de Jesus. Não tinha como sair de dois homens que estavam tão machucados, feridos, sair deles uma atitude daquela. Ninguém naturalmente teria uma atitude daquela. Ninguém talvez naturalmente teria a atitude que Paulo e Silas tiveram. Ninguém naturalmente teria a atitude que Pedro teve, porque só pessoas que têm a mente do Espírito, estão cheias da palavra, acreditam, têm uma convicção de fé em Deus para fazer aquilo. Só pessoas movidas por uma fé corajosa, determinada, são capazes de contrariar tudo e a todos. Pode orar, pode pedir, pode clamar, porque há uma garantia nessas palavras. As portas da prisão foram abertas. Tem passagens na Bíblia que fala: abra, Senhor, abra todas as portas. Abra agora, Senhor, todas as portas. Abra agora, Senhor, todas as portas. Abra agora, Senhor, todas as portas. Pode pedir para Deus: Senhor, abra agora. Eu não sei como, de que jeito, de que maneira. Eu já vivi tantas experiências. Eu já vi tantas vezes. Todas as vezes que o Senhor mandou essa palavra, todas as vezes que o Senhor falava de portas, eu não sei dizer para você como, de que jeito, de que maneira. Algo grande, algo gigantesco, algo poderoso, algo grandioso acontecia. Eu creio que essa palavra ela não veio por acaso. Tira o olhar do inimigo, tira o olhar dos adversários, tira o foco disso. Pode focar na vitória, pode focar no resultado, pode focar na mudança, pode focar naquilo que você precisa. É um aumento de salário, que aos olhos humanos é impossível. É a abertura da empresa, aos olhos humanos é impossível. É o filho voltar para casa. Fala para Deus: eu declaro que essa criança, que esse meu jovem filho vai voltar para casa em nome de Jesus. Eu não sei como isso vai acontecer, Senhor. Essa dor que não passa, esse problema crônico na vida dela. Ei, bispo, tudo que eu quero é me libertar do pecado. Você que não se libertou do pecado, coloca a mão no teu coração.
E ouça o que eu vou falar para você de novo, que eu falei no início da palavra. Você não foi liberto do pecado, porque ainda o pecado não está te oprimindo. Porque ainda o pecado não está te pesando. Porque ainda o pecado não oprime você. Quando o pecado passar a te oprimir de verdade, aí você quer se livrar dele. Aí você vai ter nojo de verdade dele. É porque você ainda não tem de verdade uma necessidade para poder colocar a boca no pó, para orar e falar: Deus, só o Senhor pode resolver isso. Se o Senhor fizer, ninguém pode fazer. Se o Senhor não mudar, ninguém pode mudar. Se o Senhor não operar, ninguém pode operar. E eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Fala para Deus: Senhor, se eu acreditar, o milagre vai acontecer. Então acredita, meu filho. Acredita, meu filho. Se você acreditar, você vai ser curado agora. Se você acreditar, as portas vão se abrir na tua vida em nome de Jesus. Se você acreditar, o impossível vai se dobrar. Creia, 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 em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Portas sejam abertas agora na minha vida em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida nessa madrugada. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e veja essa situação mudada. Veja essa situação transformada. Veja isso mudado. Porque domingo, aquela palavra de domingo, ela não veio por acaso. Aquela palavra de domingo era um anúncio do que o Senhor quer fazer na vida daqueles que há muito tempo as portas, tem gente que as portas são portas de bronze, são trancas de ferro, mas ainda a própria palavra fala, no livro de Isaías 45, que nós já lemos isso diversas vezes. O Senhor diz para o próprio Sírio que o Senhor tinha levantado. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo. Diga comigo: os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. De novo, os portões de suas fortalezas se abrirão. Sabe aquelas portas que estavam fechadas? Portas de bronze, trancas de ferro. A Bíblia diz: irei à frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze. Deus vai quebrar algum portão de bronze de alguém aí. E destruirei as trancas de ferro. E destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Riquezas secretas. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, como está escrito aqui na tua palavra, eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que isso vai se cumprir. E que, Senhor, essa pessoa crê e tome posse, que ela possua isso na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que eram portões, portas de bronze, o Senhor está garantindo que Ele vai abrir, que nunca mais as portas que estavam fechadas vão permanecer fechadas.
O Senhor está abrindo essas portas. O Senhor está abrindo essas portas. Enxerga. Enxerga. Enxerga as boas notícias chegando. Teu telefone tocando. A mensagem chegando. Ou talvez se você é uma pessoa que trabalha com e-mail, chegando para você. Alguém dizendo, olha, eu estou te procurando faz tempo. Faz tempo. Soprar o teu nome até os meus ouvidos. Chegar até mim. Olha, eu precisava de você, eu preciso do seu trabalho. Alguém que há muito tempo precisava te pedir perdão, vai te pedir. Uma barreira, uma situação vai cair por terra. Esses problemas nas emoções que você tinha, acabou, eram como algemas. Isso te algemava, isso te travava, isso te roubava. Em nome de Jesus eu declaro que isso a partir de agora, a partir de hoje, isso não vai mais ter poder sobre a tua vida. Eu declaro que todas as portas foram abertas aqui nessa reunião. Eu abençoo a vida do seu povo, Jesus. E eu tomo posse, Pai. Senhor, eu tomo posse de vitórias. Eu creio que ela vai dar testemunhos. Eu creio que ela vai contar as mudanças que aconteceram. Eu creio como ainda, meu Deus, alguém mandou um testemunho dizendo de um problema que era humanamente falando impossível dela ser curada. E quando ela veio, Pai, ela ouviu falar de uma das nossas reuniões de cura e libertação. E ela foi completamente curada, ela foi completamente liberta, Senhor. E ela disse, eu me joguei de cabeça. Eu vejo que tem pessoas que para estarem aqui, houve uma determinação maior, um querer maior. E eu abençoo você, em nome de Jesus Cristo. Essa atitude poderosa, ela está atraindo um poder para a sua vida. Ela está atraindo o sobrenatural para a sua vida. Eu abençoo você, eu abençoo a sua vida. E que você creia e tome posse daquilo que você veio buscar do Senhor, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.